E um grande jornal norte-americano, o New York Times, ele deixa claro uma coisa que para nós brasileiros até então estava escondido. Uma coisa tão óbvia, tão clara, e nós demoramos a perceber. O New York Times, ele diz em uma reportagem bombástica que a Lava Jato, ela só teve fim pelo motivo dela estar chegando muito próximo aos ministros corruptos do STF. A Lava Jato teve o seu fim decretado quando as suas investigações estavam chegando perto dos ministros como Gilmar Mendes, Dias Toffoli, que era o amigo do meu pai, do Barroso, talvez de Alexandre de Moraes por conta do PSDB. Enfim, o New York Times deixou claro que a corrupção ela estava enraizada dentro de todo o STF. Vamos falar sobre a reportagem do New York Times, que, cara, é uma pedrada. Meu amigo, eu vou te falar uma coisa, é o que eu estou dizendo para você. Esse negócio aqui no Brasil está dividido, direita e esquerda, mas qualquer outra pessoa de fora que não esteja nas bolhas brasileiras, porque aqui na esquerda está todo mundo aplaudindo o STF, é isso aí mesmo, tem que bater na direita e coisa e tal, e o pessoal da direita está percebendo o erro, né? Mas está todo mundo em bolha. Lá fora, o pessoal que olha de forma objetiva para isso, está mais do que claro o absurdo que está a ação do STF. É uma crítica muito forte, maior do que qualquer coisa que você já tenha visto. Já teve crítica anterior ao STF lá fora. Mas aqui eles chegam a um ponto que é o seguinte, é dizer que isso tudo é porque a Lava Jato estava chegando no STF. É isso aí mesmo que você ouviu. Eles estão dizendo nessa reportagem que o escândalo de corrupção estava chegando no STF e foi por isso que o STF se voltou contra Bolsonaro, se voltou contra o Moro, se voltou contra a Lava Jato, soltou o Lula, desfez a coisa toda e começou esse absurdo de autoritarismo aqui no Brasil. Olha só, isso faz todo o sentido do mundo, tá? Mas se você ler o texto aqui, você vai ver que a conclusão deles é muito pior do que essa, porque na verdade nunca teve salvar a democracia. Essa foi a desculpa do STF. O motivo pelo qual o STF começou essa onda de autoritarismo foi a Lava Jato chegou no STF. Tá aqui, ó. Aqui, ó. No começo de 2019, reportagens da imprensa sugeriram que a enorme operação anticorrupção a Lava Jato estava começando a investigar alguns ministros, inclusive o presidente do Supremo na época, o ministro Dias Toffoli. Foi a reportagem O Amigo do Meu Pai, da revista Cruzoé, né? O Toffoli repudiou veementemente matérias que alegavam que o Supremo estava tentando sufocar a investigação. Atacar a cada um de nós já é um ataque contra todos, disse o ministro a seus colegas da corte em 2019. Ou seja, o Toffoli falou que o STF não está tentando abafar as investigações da Lava Jato, a gente não tem nada a temer, calúnia, difamação e injúria não serão admitidos, porém, né? Mas era mentira, não tem nada, o Toffoli falou que não tinha nada, né? No dia seguinte, o ministro Toffoli abriu o inquérito das fake news. Então repara uma coisa curiosa aqui, né? Uma associação que, olha só, até eu demorei a fazer essa associação. Eles fizeram associação rápido aqui. O inquérito das fake news, o motivo teria sido ameaças de pessoas que estavam online xingando e ameaçando o Supremo Tribunal Federal, né? Bolsonaristas que xingavam o STF, que falavam mal do STF, que queriam troca de ministros e coisa e tal. Só que isso foi logo em seguida a essa reportagem da Cruzoé do amigo do meu pai, que ligava o Toffoli ao Odebrecht, né? Ações à frente do inquérito, o ministro Moraes ordenou que a revista Cruzoé retirasse do ar um artigo online que ligava o Toffoli ao esquema de corrupção revelado pela Lava Jato. É a reportagem O Amigo do Meu Pai. O Moraes disse que era fake news. Olha, fake news não pode acusar a Suprema Corte de nada. Quando a revista mais tarde produziu evidências mostrando que a reportagem era precisa, ele permitiu que ela fosse publicada, mas agora o STF já estava em cima disso. O STF percebeu que ele estava na reta. Vamos combinar, você acha que era só o Toffoli que está metido em corrupção no STF? Por que você acha que o Gilmar Mendes é dos mais revoltados com essa história toda da Lava Jato? O Gilmar Mendes, meu amigo, eu não sei, eu não tenho evidência nenhuma, mas sugere essa raiva toda que ele tem da Lava Jato, que no final das contas, ele está nessa leva também, ele está nessa turma também.
O Barroso, que defende tanto o STF, que foi tão contra o Bolsonaro, meu amigo, o Barroso deve estar nessa história também. Devem estar praticamente todos ali, inclusive o Alexandre de Moraes. Porque lembra, naquela época também, a Lava Jato já estava chegando no PSDB. O PSDB é o partido do Alexandre de Moraes, é o pessoal do Alckmin, né? A turma toda do Alexandre de Moraes ali, né? Aquilo que eu falo para vocês, está ficando claro para o mundo inteiro esse tipo de coisa. Aqui no Brasil, a esquerda, os jornalistas ainda ficam pensando assim, não, porque valeu a pena porque tirou o Bolsonaro, e não sei o que o Bolsonaro ia dar um golpe, mas agora está exagerando. Repara como é que isso é uma visão falsa. Não, meu amigo, desde o início, isso foi para proteger juiz corrupto do STF. Desde o início, nunca teve nada a ver com golpe. O pessoal sabia que não tinha golpe nenhum do Bolsonaro. A coisa não para por aí. Mas um escândalo bate às portas do STF. O nome de um ministro que ainda está sob sigilo, está em segredo de justiça. Nós não podemos saber ainda, ou talvez nunca iremos saber. Esse ministro, ele está sendo acusado de tráfico de influências. Eu estou falando de um ministro do Supremo Tribunal Federal. O nome do ministro ainda não foi revelado, mas deixa bem claro que a corrupção ela está nas entranhas do STF. De ganhar novos elementos. Isso porque as mensagens encontradas no telefone celular de um advogado morto, que era membro ativo de uma rede que subornava juízes e desembargadores, faz menção ao nome de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Segundo o site Platô BR, nas mensagens, um dos integrantes da quadrilha insinua ter proximidade com esse ministro no STF. Não existem, porém, dados concretos que indiquem se ele estava falando a verdade ou apenas vendendo uma influência que não tem. O nome do ministro do STF citado é mantido, contudo, em segredo. Sigilo. Esse é um ponto importante, Pavinato, porque muita gente também vende influência que não tem, né? Então a gente tem que ser muito cauteloso, primeiro que a gente não sabe o nome do ministro, e muito menos a gente seria aqui leviano de dizer que, de fato, isso ocorreu. Precisa ter muita cautela nesse tipo de notícia. Mas o STF tinha que avisar que ministro é esse. Ah, sim. Tinha que mandar fazer uma busca e apreensão pitoresca, né? Que é com Polícia Federal, lembra do caminhão do vermelhinho que fazia cobrança antigamente? Você contratava a banda do vermelhinho, aí eles iam na casa, sim, no trabalho da pessoa e ficavam assim, fulano de tal, você está devendo 10 mil reais para... Tinha que fazer tudo isso, porque com o Bolsonaro é sempre assim. É verdade. Olha, são dois pontos, eu acho que concordo com o Arthur. Tem que Mas ter eu cautela. fico muito surpreso. Tem que ter cautela mesmo. Existe, não é uma indústria, não vou usar o termo indústria, mas existe quase que uma profissão de tráfico de influência, aqueles indivíduos que se apresentam para tentar negociar, intermediar, dizer, não, eu sou amigo da doutora Ana Paula e ela é poderosa. Então, aí existe um mercado para isso. E o cara bate foto com todo mundo, aparece aqui, aparece ali, e ele se vende dessa maneira. Esse é o primeiro ponto. Mas o mais relevante, que independentemente de ter isso... Tem gente que chega a virar diretor de relações públicas. Mas olha, o importante disso é a transparência que é necessária, como você falou. Ora, por que vai colocar em sigilo, sabendo que você vai ter que tratar com cautela em função desses indivíduos que são diretores de relações institucionais ou diretores de relações governamentais? Por que foi criado esse departamento nas empresas? Bom, mais uma vez, porque como o lobby não é regulamentado, e isso é que deveria ser, ora, ele cria um espaço e um cara que vai ficar conversando diretamente. Ele diz que isso está muito bem estabelecido, porque a função desse indivíduo é fazer o relacionamento externo da empresa com as autoridades públicas. Como você não tem uma regulamentação de como isso é feito, isso pode se resumir, não estou dizendo que todos fazem, a tráfico de influência. De fato é bem isso aí. Eu ia fazer uma intervenção, mas não lembro qual é, porque eu pensei tanta maldade. Bem-vindo ao clube. Eu acho curioso que esse processo... Curioso. Bolsonaro faz uma análise bem detalhada e explica
a questão do golpe do 8 de janeiro. Ele fala que não houve golpe nenhum, e na realidade não houve golpe nenhum. Mas ele explica detalhadamente por que não houve golpe. As provas de que o golpe nunca aconteceu e o que são necessários para se dar um golpe em qualquer país do mundo. Não quero meu nome no corpo do projeto. A prioridade é fazer justiça com esses que estão presos e com aqueles que estão na Argentina e outros que estão com tornozeleira eletrônica pelo Brasil, porque não tem cabimento. 2 anos de investigação, quem coordenou isso tudo, quem queria dar o golpe, se eu estava fora do Brasil, como é que queria dar golpe? Se eu nomeei em dezembro os novos comandantes militares a pedido do Lula, quem vai dar golpe? E golpe, se alguém quiser dar, enquanto tiver mandato, não tem dificuldade. É só botar os malucos aí nos pontos-chave e levantar a espada e ir pro pau. Só que, né, não é isso apenas. Essa pessoa tem que ter um mínimo de consciência como é que fica o dia seguinte. Eu costumo dizer, né, levando para o lado aqui familiar, é a sogra que mora na tua casa e você briga com a tua mulher. Você arranja uma confusão em nome de Deus. Aqui é a mesma coisa, no dia seguinte o mundo levanta barreiras contra a gente. Não vem produtos essenciais para cá e você vai segurar como isso aí. Fazer igual a Venezuela. Queremos isso para o Brasil e você pode ver, Pitório, eu desafio quem mostre uma só ação minha fora das 4 linhas da Constituição. Tem gente que reclama, dizendo que tinha que jogar fora, tá certo? Quando você assumir, você joga fora, tá certo? Porque sempre tem um ar firme dele. Agora, quem tá errado? É igual na entrevista aqui também, pergunta se eu quero um Senado forte, em 26, para fazer impeachment. Eu falei, olha, eu quero um Senado forte para evitar qualquer pessoa de outro poder extrapole. Globo News se perde em suas reportagens. Não tendo nada de bom a dizer, eles entram em um debate em rede nacional tentando explicar o que é o lugar de fala. Essa é a justificativa de algumas pessoas que podem ter falado. As pessoas têm vergonha de dizer que são misóginas, sabe? Eu acompanhei várias pessoas falando na Geórgia, na Carolina do Norte, que não querem uma mulher na presidência. Desculpa, mas nesse assunto, eu sei que pauta identitária ninguém mais tem paciência, mas quem tem lugar de fala sou eu. O caminho para as mulheres é mais difícil. Não, eu também tenho Entende? lugar de fala. É mais difícil Não, as pessoas... eu tenho lugar de fala também porque eu sou um analista como político. mulher? Não. Você é mulher? Veja, eu analiso Eu sei, o meu voto amor, mas de todos acontece os que setores do a eleitorado misoginia em qualquer é uma país. coisa real. Isso é uma questão profissional, Sandra. Eu faço análise política de todos os setores do eleitorado em países diferentes. Mas você está mansplaining para então, mim, essa né? é uma Algo que eu questão estou tentando profissional. dizer como Se você mulher. diz que Curioso, eu não posso analisar o comportamento de parte do eleitorado não nesse disse ou isso. naquele não país, foi isso que eu disse. você está proibindo que eu exerça a minha profissão. Você está torcendo minhas palavras, não foi isso que eu disse. Não, de jeito nenhum. Sim. De jeito nenhum. Eu não estou de jeito nenhum dizendo isso. Eu estou te dizendo... Se você entendeu dessa forma, eu tenho também o direito de explicar. O que eu estou querendo dizer é que a minha experiência de vida me mostra que é mais difícil a gente conseguir o que quer que seja pelo fato de ser mulher. Eu acho que as pautas identitárias hoje que cresceram muito, com razão absoluta, são racismo, LGBTQIA+fobia, mas a questão feminina não está resolvida, Demétrio. As mulheres continuam ganhando 30% a menos do que os homens em mesmas funções e por aí vai. Você está me interrompendo, você está fazendo uma coisa feia que se chama mansplaining. Deixa eu terminar de falar. Eu estou apenas querendo te dizer que, além de a questão... Além de ter a questão econômica, que eu acho, inclusive, que é feio você rir debochadamente. Eu não faço isso com você, Demétrio. Tenho respeito pela sua opinião. Eu fiz uma brincadeira sobre o lugar de fala e eu acho que é importante a gente entender que não se trata de mimimi. Muita gente fala que é a questão econômica, parará, mas a questão também conta a questão dela ser mulher. Porque... Augusto Nunes traz para você um detalhamento completo, um raio-x do que é a vida do Lula. Do início ao fim, do Lula pobre ao Lula milionário. A diferença entre os dois mundos de Lula.
ele faz um paralelo e mostra para você. O Lula, ele vive vida de rico. Tá fazendo as contas aqui. Ele deixou de ser pobre em 1980. Nós já estamos em 2024, são 44 anos de vida de rico no começo e agora de milionário. Ele se tornou rico ao conhecer o Roberto e ajudar, aspas, o Roberto Teixeira, o amigo dele que tem a Imobiliária Lula, né, o dono oficial ali da Imobiliária Lula. De lá pra cá é vida de rico, ele só anda de jatinho ou no avião próprio, mora em palácio e fala como se tivesse alguma misericórdia aí pela miséria. Ele não tem pena disso. A figura que mais me espanta e horroriza é o cara que foi pobre e que não tem pena, né, da pobreza. Ele viveu como pobre, ele sabe o que é. Nós todos vimos a pobreza, convivemos com a pobreza, agora ele foi. E ele usa a pobre para enganar. Ele tem votos nas regiões onde é majoritário o eleitorado desinformado e pobre. Ele transformou o Bolsa Família no maior programa oficial de compra de votos do mundo. Ele fez com que o pobre perdesse o direito de sonhar. O sujeito que ganha o Bolsa Família, ele acha que a vida é sobreviver até amanhã. Comer hoje, está vivo amanhã. Ele não vai pensar nos passeios que faz o Lula com a Janja, ele nem sabe onde ficam outros países. O cara nasce e morre acreditando que é o Lula que garante a sua sobrevivência. Então o Lula, ele não leu nada, não sabe quem foi nem Jesus Cristo. Se você pedir para ele rezar a segunda parte do credo, do Salve Rainha, ele para ali na primeira linha. Mas, no entanto, ele acha que Cristo foi de esquerda. Se ele está comparando com a esquerda brasileira, ele está fazendo uma acusação grave. Está dizendo que o Jesus Cristo foi ladrão, corrupto, foi condenado não pelo que dizia, mas pelo dinheiro que furtou dos romanos. É isso que o Lula deve achar. Agora, não consegue falar para a plateia que não sejam domesticadas. Esse é o grande castigo imposto ao populista. Ele não tem povo, ele precisa selecionar o auditório para começar a falar. No dia em que isso acontece, o político perde o direito de se achar popular. É um populista, oportunista e corrupto, ladrão, condenado em 3 instâncias. Agora, vem fazer esse discursinho aqui na Paulista, sem segurança. Tenta. Também não passa da primeira linha, como se ele tentasse decorar o Salve Rainha. É isso. Mas no mais é só isso, pessoal. Beijo grande pra você. Fica com Deus, porque eu fui!